Olá, meninos e meninas. Essa é a nossa videoaula sobre o parnasianismo no Brasil. O parnasianismo é um dos movimentos poéticos que é contemporâneo do realismo e do naturalismo. Tá? Ele é um movimento que, na poesia, vai se voltar, assim como o realismo e o naturalismo fizeram na prosa, ele vai se voltar contra os excessos de sentimentalismo do romantismo, tá? E por isso, para isso, ele vai dialogar com elementos da cultura clássica greco-romana. Parnasianismo vem de Parnaso, que é o nome de um monte mitológico que era dedicado a Apolo e as musas da poesia. Nessa imagem aí, vocês vão ver uma sequência de imagens aí do lado, que são pinturas desse pintor inglês Edward Burne-Jones, que dialogam com essas temáticas clássicas, de temática clássica greco-romana, tá, gente? As características formais do parnasianismo, elas são muito importantes. Por quê? Porque a poesia parnasiana, ela valorizava demais a questão da forma, tá? Primeiro, era uma poesia que se expressava por meio de formas fixas. Então, principalmente o soneto com versos decassílabos, ou seja, aqueles versos de 10 sílabas poéticas. Então, nós vamos ter um resgate da valorização da forma. Tá? Enquanto o romantismo se expressava por meio da liberdade formal, né, usava versos livres e tudo, o parnasianismo vai usar predominantemente o soneto, certo? O vocabulário desses escritores, ele é culto e rebuscado, mas compondo uma linguagem predominantemente objetiva, ou seja, às vezes descritiva até demais, tá? Alguns poemas são simplesmente a descrição de um objeto, porque era uma forma de uma poesia que lidava simplesmente com a representação direta da realidade. Por que eu coloco linguagem predominantemente objetiva? Porque nenhum movimento literário ele atinge esse elevado grau de pureza na linguagem. Então nós temos também poetas parnasianos que expressam sua subjetividade, tá? Mas o que chama mais atenção, o que era colocado como um princípio dessa escola literária, era a linguagem objetiva. Na temática, as temáticas clássicas vão ser retomadas, então vamos falar de musa, de ninfas, de deuses, tá? A arte pela arte, quer dizer, para o poeta parnasiano, a arte não deveria se ocupar dos contratempos do dia a dia, de preocupações burguesas, não. A arte deveria se preocupar apenas com a beleza da arte, tá? E contenção de sentimentos. A contenção de sentimentos também está aí com esse asterisco, tá? Por quê? Porque às vezes o sentimento aflora na poesia de alguns poetas parnasianos. Então a gente pode afirmar que o parnasianismo é uma característica muito mais do texto do que do próprio poeta. O principal poeta parnasiano é Olavo Bilac. E Olavo Bilac tem poemas que são extremamente subjetivos e sentimentais, certo? Então, vejamos alguns destes poetas. O primeiro deles é Alberto de Oliveira. Tá? Alberto de Oliveira era um parnasiano que era um parnasiano raiz, um parnasiano rígido. Então esse poema, por exemplo, ele vai dedicá-lo a um vaso chinês. Olha como ele faz. Estranho mimo aquele vaso. Vi-o casualmente uma vez
de um perfumado contador sobre o mármore luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele pusera o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la! A gente, acaso vendo-a, sentia um não sei quê com aquele chin de olhos cortados à feição de amêndoa. Tá vendo? É um poema dedicado à descrição da arte que foi aplicada na elaboração de um vaso. Percebe o princípio da arte pela arte aí? Um poema totalmente dedicado a um vaso chinês e ao o efeito que a observação desse vaso chinês provoca no poeta. Tá? É uma arte que não está preocupada com o cotidiano. O segundo poeta que eu quero destacar aqui é o Raimundo Correia. Tá? E o poema que eu trago dele são os Desdéns. Realçam no marfim da ventarola as tuas unhas de coral felinas, garras com que a sorrir tu me assassinas, bela e feroz, o sândalo se evola, o ar cheiroso em redor se desenrola, pulsam os seios, arfam as narinas, sobre o espaldar de seda o torso inclinas, numa indolência mórbida espanhola. Como eu sou infeliz, como é sangrenta essa mão impiedosa que me arranca a vida aos poucos nessa morte lenta. Essa mão de fidalga, fina e branca, essa mão que me atrai e me afugenta, que eu afago, que eu beijo e que me espanca. Tá vendo como a questão da subjetividade já começa a aparecer aqui? Ele está dedicando o poema a uma senhora que o faz sofrer, mas que ele ainda assim, mas de quem ele ainda assim gosta, né? Então nós já temos aí uma temática que é mais próxima da temática do romantismo. Ah, então esse poema não é parnasiano? É parnasiano. Por quê? Porque valoriza a forma, porque os versos têm a métrica perfeita, porque descreve com cuidado as características dessa mulher. Enfim, são todas características parnasianas. Mas ele tem esse aspecto de tratar já de uma subjetividade, de um relacionamento, enfim. Tá? Por último, nós vamos falar de Olavo Bilac. Olavo Bilac é o grande poeta do parnasianismo brasileiro. Ele foi o primeiro poeta brasileiro a ser chamado de o príncipe dos poetas. Depois da morte de Bilac, esse título foi dado ao Alberto de Oliveira, tá? Mas é uma coisa de parnasianos. É interessante vocês observarem que Bilac foi o primeiro a receber esse título de príncipe dos poetas. E os poetas parnasianos, eles conquistaram na literatura brasileira um sucesso de público muito grande. Eles eram poetas muito famosos, tá? Eles tinham muitos leitores. E mesmo depois, na Semana de Arte Moderna, em 1922, em que eles são zoados de todas as maneiras, eles são até desrespeitados, mas o grande público vai continuar gostando desses poetas. Até hoje, muita gente ainda gosta dessa forma de escrever poesia, com as rimas detalhadas, com o soneto arrumadinho. Então, essa 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 forma parnasiana de escrever, ela alcançou muita popularidade no Brasil, tá? Então, esse poema que está aí, ele é um poema metalinguístico do Olavo Bilac, porque ele fala do ideal de ser um poeta, certo? Há um poeta
Longe do estéril turbilhão da rua, beneditino escreve. No aconchego do claustro, no silêncio e no sossego, trabalha, teme, lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andames do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Tá vendo? É a arte pela arte. Longe do estéril turbilhão da rua, quer dizer, as coisas do cotidiano não devem perturbar o poeta, tá? E olha esse trabalho de elaboração da poesia. O trabalho com a poesia do poeta parnasiano, ele é um trabalho cuidadoso, ele é um trabalho de artesão da palavra. Tá? Ele vai selecionar a palavra com cuidado, ele vai escolher a rima com cuidado, ele vai elaborar o poema como se ele tivesse, inclusive ele usa essa metáfora em outro poema, como se ele tivesse lapidando uma pedra bruta. Tá? Então o trabalho do poeta é esse, de elaborar a forma, de retirar os excessos, de tornar o objeto arte perfeito, certo? Só que do Olavo Bilac também é um outro poema que eu trouxe aqui, e esse está aqui por ser o meu preferido, tá? Do Bilac, que era um grande poeta. E nesse nós já vamos ter subjetividade, sentimento de amor romântico, desconcerto amoroso, como é um próprio do romantismo, do barroco, desde Camões, desde as cantigas, o desconcerto amoroso é tema da poesia sentimental. Então, olha isso. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Olha que sublime esse poema, olha que maravilha que é esse soneto, que diz que o sujeito que rompe completamente com aquele ideal de objetividade, de contenção dos sentimentos que a gente falou antes, que era uma ideia dos parnasianos, porque é como se ele estivesse dialogando com alguém e dizendo para esse alguém, contando, confessando para essa pessoa, que ele conversa com as estrelas. E essa pessoa, né, incrédula, vai dizer: ora, direis, ouvir estrelas. Ora, ouvir estrelas, certo, perder esse senso, você está doido de conversar com estrelas. Né? E aí ele vai dizer que conversa sim com as estrelas e que a única maneira de uma pessoa saber o que é ouvir e entender estrelas é amando. Olha esse último terceto. Amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Certo? Então esse poema está aí também como uma prova de que parnasiano, quer dizer, formal, objetivo, arte pela arte, isso é uma característica mais do texto do que do próprio poeta, tá? Porque o próprio Bilac tem esse poema que de parnasiano, além da forma, ele tem muito pouca coisa. Além da forma do soneto, além dos versos corretamente metrificados,
ele não tem mais nada de parnasiano, certo? Então é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.